Amém? Irmãos, na terça-feira nós falamos um pouco sobre a depressão de Elias. E hoje a gente vai dar continuidade a essa temática, abordagem. Eu saí dali na terça-feira, eu saí da abordagem de terça-feira com um desejo no meu coração de continuar falando sobre o tema, sobre o assunto, que é um assunto tão importante, que é um assunto tão atual, ao ponto de um autor chamado Gary Collins, citando um livro sobre depressão, ele disse que nunca houve época melhor em toda a história da humanidade para uma pessoa se sentir infeliz, para uma pessoa se sentir depressiva. Nunca houve época que mais contribuísse para que isso fosse uma realidade. E, de fato, nunca nós ouvimos tanto falar dessa palavra depressão como nos dias de hoje. E como temos ouvido tanto dessa palavra, a gente precisa dar uma resposta bíblica a respeito do assunto. Acho que pesa sobre nós uma responsabilidade, né, para falar um pouco sobre esse assunto. Recentemente, nas redes sociais, a gente viu uma discussão muito grande sobre a questão do suicídio. Nós não vamos chegar nesse ponto aqui, mas falamos na semana passada que a depressão de Elias foi uma depressão suicida. Ele pede a morte, ele quer morrer, né? Mas a gente vai tentar se ater à questão da própria depressão, considerando que pessoas deprimidas, pessoas nesse estado depressivo, elas são passivas, elas falam pouco, né? São desmotivadas, elas são pessimistas e elas sempre adotam uma postura de resignação do tipo: fazer o quê? O que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada, eu sou assim, né? E não poucos, né, tem até mesmo seguida aquela filosofia Gabriela Cravo Canela que a gente tem sempre falado, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Gabriela, o que eu posso fazer? Então, os conselheiros, as famílias, os amigos devem desempenhar um papel ativo na restauração, na cura de pessoas em estado depressivo, porque na maioria das vezes elas não admitem que estão, ou muitas vezes não conseguem prevenir. Será que é possível prevenir? Então há uma discussão sobre isso e a gente vai pensar um pouco sobre essa temática, né? Lembrando desde já que, antes de nós lermos o texto, de que Elias, ele evidenciou, né, na sua vida. Então eu estou falando isso porque a gente já está servindo de introdução para a gente ir direto no ponto, que é a questão da cura, porque é o que a gente vai falar hoje, sobre a cura da depressão de Elias. Então, assim, a gente precisa lembrar que Elias evidenciava sintomas da depressão, né? Ele estava confuso emocionalmente, ele estava vivendo numa solidão intencional, ele estava esgotado fisicamente, exaurido, exausto fisicamente, ele estava numa caverna psicológica, ele estava evidenciando muitos sintomas próprios da depressão. Nós falamos na semana passada que existem muitos sintomas de depressão, muitos mesmo. Nós falamos aqui até uma introdução muito longa, talvez seja esse até o motivo pelo qual a gente está falando hoje sobre o mesmo tema, porque a gente gastou desproporcionalmente um período falando, explicando o que é depressão, né? Mostrando alguns sintomas, alguns sinais de depressão, né? E enfatizamos bem isso. Então, queridos, eu queria que vocês abrissem mais uma vez a Bíblia no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. A gente vai pensar, considerando tudo que eu já falei aqui, considerando também aquilo que falamos na semana passada, que inclusive está num outro vídeo, no vídeo anterior, né, que a gente colocou, inclusive para os irmãos,
está no YouTube. A gente mandou para a rede social, mandou para o WhatsApp dos irmãos. Os irmãos querendo ouvir e ver, façam isso, façam esse exercício. 1 Reis 19. Todo mundo encontrou? 1 Reis 19. Nós não vamos ler todo o texto para a gente ganhar tempo, tá? Mas vamos ler o versículo 8 e 9. A gente começa aqui o processo de cura, né? Ele se levantou, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Elias, que fazes aqui? Aí ele dá uma resposta no versículo 10, que é uma resposta que ele repete, inclusive, nessa situação toda. Amém? Vamos orar. Deus bendito, pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite por intermédio da Tua palavra, que haja, ó Deus, um despertamento no meio do Teu povo, no meio de cada um de nós, a fim de que a Tua palavra encontre guarida, encontre o resultado para o qual ela estará sendo falada, ministrada, pregada, que haja entendimento, que o Teu Espírito nos ilumine, nos ensine, nos instrua nesta noite, que os nossos corações sejam terrenos férteis para a semeadura da Tua bendita e poderosa palavra. Nós choramos no nome de Jesus. Amém. Amém. A passagem que nós lemos na semana passada e meditamos, e que nós lemos também trecho dela hoje aqui, essa passagem nos fala da experiência que Elias teve de esgotamento espiritual, emocional, que o levou ao estado de depressão. Mas o que houve com esse fiel e corajoso profeta de Deus? Ele estava cansado e não queria admitir, ele estava decepcionado com o resultado dos seus esforços, não queria admitir, ele estava se sentindo ameaçado, ele estava, como a gente disse, profundamente confuso, buscou solidão intencional, estava esgotado, estava numa verdadeira caverna espiritual. Tudo isso porque ele havia enfrentado há pouco tempo atrás desse acontecimento, os 450 profetas de Baal, havia vencido, só que agora ele recebe uma ameaça da parte de Jezabel, mulher de Acabe, e ele simplesmente fica aterrorizado, fica com medo e foge, se esconde, se encaverna. E enquanto Elias, ele remoía uma mentira dentro do seu próprio coração, que essa é a principal mentira pregada para Elias, pelo seu próprio coração, pela mensagem passada, talvez espiritualmente para ele, por meio de uma sugestão do inimigo, não sei. O fato é que ele alimentava dentro do seu coração a mentira de que ele estava sozinho, de que ele estava completamente desamparado, de que ele não tinha saída à vista, de que ele estava à beira da morte. Então ele pede a morte, então ele fica de fato confuso, ele percebe que ele precisa se refugiar. E é exatamente isso que acontece com Elias. Ele se encaverna, se enclausura e ele vive um estado de depressão, como eu já disse, depressão suicida,
e ele deseja morrer. Um homem que antes estava completamente cheio de fé, firme, sólido, um homem que conhecia Deus, um profeta de Deus, agora se vê numa situação sem solução à vista, sem solução aparente. E aí é que a gente vê que quando ele está nessa situação, Deus entra com providência, Deus entra em ação. Porque uma pessoa, como eu disse aqui, introdutoriamente, uma pessoa que está nesse estado, ela tem uma característica passiva, ela tem um comportamento passivo, pessimista. Uma pessoa que está depressiva, ela fala pouco, ela não tem motivação, ela é desmotivada, ela para, ela estaciona. Uma pessoa que está deprimida, ela adota uma postura de resignação, ela adota uma postura de solidão. Então, alguém precisa tomar uma atitude em relação a ela. E nós vemos que no caso de Elias, que estava numa caverna, que estava debaixo de um zimbro, que estava querendo dormir, inclusive o sono da morte. No caso de Elias, a gente vê o próprio Deus tomando iniciativa. E com Deus nós aprendemos muitas coisas, irmãos, aqui nessa passagem. Da forma como Deus restaurou Elias, nós aprendemos muitas coisas aqui. Primeiro nós vemos no versículo 4 a 7 e o versículo 10 do capítulo 19, que Deus usou o silêncio quando Elias teve um ataque de ira. Isso também a gente falou na mensagem passada. Nós também vemos no versículo 5 até o 8 que Deus cuidou de Elias, reunindo as forças exaustas do seu servo. Também falamos na mensagem passada, embora a gente vai reforçar isso hoje aqui. O versículo 9 fala para nós que Deus fez com que Elias se sentisse útil, mostrando para ele não só a seriedade da vida, mas também de que ele tinha muita coisa por fazer ainda. Então ele usa o verso 9 e depois ele usa o verso 11 ao 13, quando ele se revela a Elias, porque nem sempre Deus se revela terapeuticamente onde há a manifestação do seu poder. A gente percebe que às vezes Deus se manifesta e se revela de uma maneira bem diferenciada. E Deus sempre nos chama para nós sairmos das nossas cavernas. Ele se revela para nós em seu amor, de forma branda, às vezes até mesmo silenciosa. E Deus traz uma boa notícia para Elias. Deus usa uma série de recursos para tirar Elias daquela situação. Deus dá uma boa notícia a ele, dizendo que ele não está sozinho. Uma notícia que contraria aquela mentira que ele estava alimentando no coração, que ele estava sozinho, que ele estava desamparado. Deus fala a ele: você não está sozinho. Tem 7.000 que não se dobraram ainda a Baal. E depois, por último, como eu disse, Deus dá trabalho, dá mais trabalho. Deus não deixa a gente ficar remoendo essas coisas, mas Ele nos incentiva, nos motiva, nos constrange a trabalhar, a se envolver, a se engajar na sua obra. Então eu queria reforçar essa questão hoje da cura de Elias, da forma como Deus cuidou de Elias quando este estava em crise de depressão. Wilson Porte, escrevendo o seu livro Depressão e Graça, ele nos ajuda a analisar as reações de Deus no caso de depressão de Elias. Primeiro, Deus agiu amorosamente, sem confrontação a priori. A gente precisa aprender com Deus de que uma pessoa no estado de depressão, se ela for confrontada o tempo todo, se nós estivermos o tempo todo falando contra ela, acusando ela, nada a gente vai ajudar essa pessoa, em nada.
E como Deus agiu amorosamente, Deus ouviu, Deus permitiu que Elias tivesse seu ataque de ira, a gente também às vezes precisa deixar as pessoas manifestarem seus arroubos, suas crises, falarem, desabafarem, e termos paciência e amor para cuidar, para tratar, sem confrontar a priori. Eu quero pensar com os irmãos o seguinte também: a confrontação é importante, mas talvez não seja a primeira arma que você usa. Ela é importante, mas se você usar como primeiro artifício, isso vai atrapalhar o processo de cura na vida da pessoa, porque naquele estado em que ela está, emocional e espiritual, a confrontação só vai contribuir para ela cair mais ainda, ficar mais deprimida ainda. Então, com Deus nós aprendemos que precisamos tratar pessoas que estão nessa situação com amor, com carinho, com cuidado, com paciência. Precisamos emprestar os nossos ouvidos para ela e ficar em silêncio. Deus ficou em silêncio, irmãos. Se Deus ficou em silêncio, o que nós temos que fazer? Temos que também ficar em silêncio e sermos capazes de ouvir as queixas, os desabafos que as pessoas fazem, porque elas estão em crise. Segunda coisa, Deus envia um anjo para cuidar de Elias. Esse anjo toca em Elias, desperta ele do seu sono suicida, de morte, que ele quer morrer. Ele dorme não só para descansar, ele dorme porque ele não quer acordar mais, ele quer ficar para lá, dormindo para sempre. Mas o anjo vai lá, desperta Elias. Deus envia por meio do anjo providencialmente comida, alimento, desperta ele. Deus usa os anjos, ou o anjo, em favor do seu profeta, para ajudá-lo, para cuidar dele. Deus ainda hoje continua fazendo isso, irmãos. Ele continua usando os seus anjos, continua usando pessoas, continua usando várias pessoas, seus servos, para nos auxiliar, para cuidar da gente. Deus faz isso. Deus envia o cuidado, Deus envia a provisão, Deus permite o descanso, mas Ele não permite um descanso eterno, um descanso perpétuo. Ele pede para levantar, Ele pede para comer. Deus trata de cada um de nós que estamos em situações semelhantes a de Elias, falando para a gente: come, bebe, ainda tem uma caminhada, sobe no monte, sai da caverna. Deus vai cuidando da gente através dos seus servos, sejam anjos, sejam pessoas. Outra coisa que eu acho que é muito importante para a gente lembrar aqui é de que Deus não permitiu que Elias ficasse parado, dormindo e sem se alimentar. E isso tem a ver tanto com a sua condição física, porque ele estava fisicamente exausto, né? Ele estava precisando de substância física. Então Deus permite o descanso. A gente falou na semana passada que a saúde ela envolve pelo menos 3 coisas, que é a boa alimentação, o exercício físico e o descanso. Então, para a pessoa ela ser saudável, ela precisa se alimentar bem, ela precisa descansar e ela precisa se exercitar. E é exatamente isso que Deus faz com Elias. Pode observar. Ou seja, Ele não permite que o seu servo fique parado. Daí que eu falo que há um tom também aqui de exortação, porque Deus não somente age amorosamente, e eu vou falar sobre isso um pouquinho mais aqui. Tem muita gente que pensa que está ajudando e não está. Uma pessoa depressiva, porque está alimentando o seu estado de inércia. A gente vai ver já sobre isso. Então nós precisamos pegar aqui aquilo que Deus fez, se apropriar daquilo que Deus fez e aplicar na nossa própria vida, enquanto conselheiros, familiares, amigos, irmãos
que cuidamos e que somos chamados por Deus para cuidar e ajudar pessoas nessa mesma situação. Então Ele não permite que a pessoa fique parada. Então ela tem que se exercitar. Não permite que ela fique dormindo o tempo todo e não permite que ela fique sem se alimentar. Eu citei aqui que há um tempo atrás eu fui procurado por uma pessoa cuja sua mãe estava num estado deplorável, sem querer comer. Eu falei isso no vídeo anterior. Sem comer, sem se alimentar, já passando alguns dias, sem tomar banho, fétida, trancada num quarto, sozinha, um quarto escuro. E a postura do seu pai era a postura de deixar a pessoa, não, é a situação, é a vida, é o estado dela, eu tenho que respeitar. E não dava comida, não dava bebida, não despertava a pessoa para ela tomar banho, deixava ela do jeito que ela estava. Então nós precisamos aprender com Deus, meus irmãos. Deus não deixa a gente ficar parado, Ele não deixa a gente ficar sem se alimentar. E isso é importante porque isso serve tanto para a questão física, como também para a questão espiritual. Concordam? Quantas pessoas que quando estão num estado de depressão, tristeza profunda, a noite escura da alma, que é chamada por muita gente, esse fundo do poço emocional e espiritual, quantas pessoas, a primeira coisa que elas fazem é se afastar. Pode observar, elas param, elas se afastam, elas param de se alimentar, elas não descansam mais no cuidado de Deus. Pode observar. E aí eu pergunto a vocês, irmãos, como que nós vamos prescindir de exortar pessoas e encorajar pessoas a que elas continuem? Dizendo para elas assim, não pare, isso é uma exortação, isso é um imperativo, isso é um encorajamento. Não pare, não deixe de se alimentar, não deixe de descansar em Deus. Não é assim que a gente tem que fazer? E nós aprendemos isso com Deus. Quarta coisa importante que Deus faz: Deus se revela terapeuticamente a Elias, fazendo uma pergunta para que ele reflita sobre a vida. Deus pergunta: que fazes aqui, Elias? Por que você está aqui, Elias? Dá uma olhada para a sua história, dá uma olhada no retrovisor. O que te trouxe aqui, Elias? Por que você tem explicação, você tem razão de estar nessa situação aqui? Pensar na vida, pensar nas coisas boas que Deus já fez, na história, na caminhada. Isso faz bem, irmãos. Deus faz com que Elias reflita terapeuticamente em tudo quanto ele é e em tudo quanto ele faz. O que Deus tem feito? Quem Deus é? Por que você está aqui? O que você está fazendo nessa situação? Deus nos pergunta quando nós estamos nessa situação, nessa circunstância. Deus pergunta às pessoas que estão em estado de depressão. Essa frase ela é importante. Ela é terapêutica. Ela é terapêutica. Então, meus queridos, todas essas questões nos fazem pensar, nos fazem refletir a maneira como Deus usa para nos tirar da situação de depressão. E como a gente disse também, Deus fala no cicio, não só em manifestação de poder extraordinário, Ele fala no silêncio, Ele fala de forma suave, branda, corrigindo as nossas perspectivas, as mentiras do nosso coração, quando Ele diz para a gente, apresentando a verdade, de que não estamos só. O servo do Senhor, o verdadeiro servo de Deus, serva de Deus, não está só. Deus sempre levanta alguém para nos ajudar. Dito isso, irmãos, eu queria pensar com os irmãos para depois a gente refletir mais uma vez a respeito do que Deus fez para curar Elias. Eu queria pensar de uma maneira geral no processo de cura e tratamento de uma pessoa nesse estado.
muitas coisas podem ser úteis no tratamento de pessoas com depressão. Por exemplo, frases de estímulos. A gente viu aqui. Fazer boas perguntas. A gente pode elogiar a pessoa no processo de cura. A gente pode comentar coisas boas, fazer encorajamentos. Obviamente que devemos evitar, como a gente viu no primeiro momento, confrontações demasiadas, perguntas exploratórias, cobranças frequentes. Por que você está assim? Por que você está desse jeito? Inicialmente, isso não pode ser feito. Isso vai ser feito um pouco mais adiante, mas inicialmente, isso não pode ser feito. Especialmente no começo, a gente tem que evitar essas confrontações, pois quando fazemos isso, podemos estar gerando mais ansiedade, podemos estar gerando mais desânimo, mais pessimismo no coração e na mente dessas pessoas. Outra coisa que temos que fazer sempre, e isso aprendemos com Deus também, é ouvir atentamente aquele que está em crise. Nós precisamos detectar os sinais de raiva, de mágoa, de pensamentos negativos, de baixa autoestima, de complexos de culpa, de circunstâncias da vida que podem ter desencadeado tédio e que isso desdobrou-se em melancolia agônica. A gente tem que saber ouvir as pessoas. A gente vai às vezes aconselhar uma pessoa, visitar uma pessoa, cuidar de uma pessoa, a gente vai falando, não dá tempo nem mesmo de ela expor, desabafar, dizer aquilo que está no seu coração. A gente precisa aprender a ouvir. Nós temos que prestar atenção aos detalhes que nos serão contados por essas pessoas. Por exemplo, perdas, fracassos, rejeições, abusos, outros incidentes que podem também ter contribuído para gerar o estado de escuridão da alma. A gente precisa ouvir. Qual é o contexto daquela pessoa? Temos que tomar cuidado também com o apoio à pessoa que está em depressão para não piorar a situação. Elas têm uma tendência de se tornarem dependentes dos outros. Ouçam o que eu estou dizendo. Tem muitos casos em que o depressivo ele fica aficionado numa pessoa, ele se apaixona por uma pessoa de uma tal forma, não é assim, não é uma paixão amorosa, mas ela fica assim totalmente dependente, cria uma esperança, uma expectativa em cima de alguém. Isso é um problema muito sério, porque se você alimentar essa situação de dependência, você vai ficar totalmente preso a ela presa a você, de modo que se você não estiver ali, você vai, na verdade, você vai conseguir só uma coisa, virar um ídolo para essa pessoa. E isso você não vai estar ajudando ela não, você vai estar prejudicando, ajudando a depressão a permanecer. Então elas também têm uma inclinação pela raiva, pelo rancor, pelo ressentimento, pelo pensamento pessimista, como a gente já disse. Logo temos que vigiar nas palavras que nós usamos de estímulo, porque muitas das palavras que usamos podem massagear esses sentimentos pecaminosos no seu coração. A gente vai visitar uma pessoa, mas ninguém se preocupa comigo, ninguém liga para mim, as pessoas não me desprezam, as pessoas não se preocupam, aí a gente vai lá visitar e fala, realmente, né? É assim mesmo. Poxa vida, olha como que a igreja falha. A gente está massageando um sentimento pecaminoso no coração dessa pessoa. E você está ajudando essa pessoa? Está ajudando? Não, você está prejudicando. Então, estudiosos dizem que podemos combinar algumas abordagens e pensar que muitas delas podem desencadear na depressão. Por exemplo, a gente precisa aprender a lidar com a questão fisiológica. Tem depressão que ela é desencadeada por um problema fisiológico. Você sabia disso? Problema de saúde. Problema simplesmente físico, orgânico. Tem gente que desencadeia depressão e ela não tem nada a ver necessariamente com um problema de ordem espiritual. A gente tem que saber lidar com isso. Outra coisa que a gente também tem que aprender a lidar com as causas psicológicas e espirituais. Por exemplo, os históricos familiares, o nível de estresse que a pessoa se encontra.
A incapacidade aprendida ao longo da sua própria história, ela cresceu dizendo que ela é incapaz, de que ela não consegue, de que ela não vale nada, de que ela é um inútil. A gente também tem que aprender a lidar com causas psicológicas como, por exemplo, o modo de pensar. Até mesmo reações e ações que são características da sua personalidade, do seu temperamento, como por exemplo, ira, culpa, complexo de inferioridade. Eu ouvi de uma irmã da nossa igreja, aqui, depois da semana passada, da terça-feira, que muitas pessoas em estado de depressão estão nesse estado porque tem complexos de inferioridade. Eu disse a ela, de fato, isso é verdade. É verdade. Complexos de inferioridade, se sentem feias, se sentem nada diante dos outros. Quando olham para as pessoas, se comparam a elas, assim, poxa, como que essa pessoa é melhor do que eu? Como que ela pode mais do que eu? Ela tem mais condições do que eu. Olha como ela fala bem, olha como é que ele se veste bem, olha como é que ele é bonito, olha o tipo de cabelo dela, olha a cor dos olhos, olha os traços, olha, queria tanto ser assim. Ai, olha como é que ele é bonito, como ele é bonito. Aí se sente um nada. Eu sou um vermezinho, não sou ninguém, eu sou uma barata no meio dessa pessoa. Como, por exemplo, os espias que, diante dos gigantes, se sentiram como míseros insetos. Diante deles nós somos como insetos. Somos como gafanhotozinhos. Nós precisamos ver até que ponto as pessoas não estão manifestando essas coisas e lidar com essas causas psicológicas e espirituais da depressão. Uma outra coisa que é muito importante, que a gente precisa também se dar conta, é de que o principal campo de batalha, como diz Francis Frangipane no seu livro Os 3 Campos de Batalha, o principal campo de batalha espiritual na vida de uma pessoa é a sua própria mente, o seu pensamento. E a gente precisa lidar com os pensamentos. Nós mudamos sentimentos e comportamentos quando nós mudamos a nossa maneira de pensar. E tem muita gente que pensa de maneira equivocada, pensa de maneira antibíblica. E a forma de pensar antibíblica, equivocada, leva a pessoa a comportamentos e sentimentos antibíblicos e equivocados. Então, se há uma área que a gente precisa tratar, que é uma área de grande batalha é o nosso pensamento, é o campo de batalha chamado mente. E nós precisamos lidar com essa questão também. Outra coisa, como eu já falei e repito, nós precisamos lidar com a inércia. A inércia. As pessoas estão entrando num sono letárgico quando estão nessa situação, e a gente até entende por um tempo, mas não a permanência. A gente precisa auxiliar, lidar com as pessoas, aprender a lidar com elas, para que elas não fiquem ali paradas o tempo todo inertes. Isso não vai ajudar. No caso que eu contei na semana passada e repeti aqui, sobre essa mulher que não comia, não bebia, não se banhava, irmãos, nós precisamos acionar bombeiro, enfermeiro, familiar. A gente teve que tomar uma atitude. A pessoa não podia ficar naquela situação, senão vai morrer, gente. Imagine se Deus não tratasse de Elias. Se Elias ficasse debaixo do zimbro, ou ficasse dentro da caverna, sem comer, sem beber, sem ver pessoas, só na escuridão, irmãos. Você sabia que nas épocas do ano onde tem menos luz, são as épocas em que as pessoas têm a facilidade de entrar em depressão? Você sabia que se a pessoa vive num lugar que é uma espécie de um limbo, um lugar meio sombrio, escuro, sem luz, ela tem uma probabilidade muito maior de entrar em depressão? Você sabia que até mesmo para curar a depressão, no processo de cura, para auxiliar o processo de cura, médicos especialistas usaram inclusive lugares muito bem iluminados, com luzes fluorescentes? Irmãos, porque o escuro
aquilo que é sombrio facilita, ajuda a pessoa a permanecer nesse estado de depressão. E nós temos que lembrar disso para poder ajudar, auxiliar as pessoas a não permanecer na inércia, no ambiente que seja favorável para isso. A gente tem que tomar todas as atitudes possíveis e cabíveis para que a pessoa saia dessa situação. E por último também lidar com o estado de autodestruição que a pessoa tem. Não são poucos que a gente conhece que nesse estado chegam numa situação tal, num auge do seu problema, da sua crise existencial, que não só pedem a morte, mas até mesmo tentam dar cabo da sua própria vida, recorrendo inclusive ao suicídio, que é um pecado e que a gente não pode em nenhum momento ficar o tempo todo demasiadamente justificando, para que não abra margem para que as pessoas pensem que isso aí é a solução. E não é. Não é. Mads McConnell, num artigo publicado pelo blog Voltemos ao Evangelho, intitulado Como Ajudar Cristãos da Sua Igreja com Depressão, ele relaciona 6 fatos que são universalmente verdadeiros sobre nossas igrejas quanto ao assunto da depressão. Primeira coisa que a gente precisa aprender é a seguinte: alguém teve um problema em nossa igreja nessa semana. Eu vou ampliar essa frase. Alguém está com depressão dentro do nosso próprio contexto. Pode ser uma, pode ser 2, pode ser 10 pessoas. Alguém está nessa situação que Elias estava hoje. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Alguém está nessa situação. Essa é a primeira coisa que a gente precisa tentar. Como que a gente vai ajudar cristãos da nossa igreja em problemas de depressão? Primeiro, a depressão é um fato e está acontecendo hoje. Pode ter pessoas aqui me ouvindo agora nessa situação. E tem pessoas da nossa igreja que está nessa situação. Pessoas que estão vivendo essa experiência de escuridão da alma, de tristeza profunda hoje, agora. Você sabia disso? Você já se deu conta disso? Você tem percebido pessoas que não têm vindo à igreja, que não têm participado das comunhões dos irmãos, não têm vindo aos cultos, têm se distanciado. Você tem percebido a ausência? Tem sentido falta? Pessoas podem estar vivendo essa situação agora, nesse momento. Pessoas que são passíveis de você sair daqui desse culto, pegar o telefone e ligar para ela: está tudo bem? Posso te visitar? Posso orar por você? E dar uma palavra de encorajamento para ela. Não cobrá-la, não confrontá-la, não criticá-la, mas ajudá-la. Você sabia que tem gente agora nessa situação? Nesse exato momento, que não está aqui, e tem talvez até gente que esteja aqui. 2, nós temos tudo o que precisamos no Evangelho para ajudar uma pessoa com problema de depressão. Tudo o que precisamos nós encontramos no Evangelho para ajudar uma pessoa com problema de depressão. Mas aí você pode me perguntar: pastor, o senhor está dizendo então que a pessoa não tem que tomar de remédio? O senhor está me dizendo então que uma pessoa não precisa procurar um especialista? Não foi isso que eu disse. Eu vou repetir. Tudo o que nós precisamos para curar uma pessoa, para ajudar uma pessoa no problema de depressão, tudo nós encontramos no Evangelho. Essa é a frase que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a pessoa não possa tomar remédio em determinados níveis e graus de depressão. Não estou dizendo que a pessoa não possa procurar um especialista. O que eu estou dizendo é que nós, como servos de Deus, nós, como conhecedores da palavra de Deus, pessoas que conhecem Deus, que sabem como que Deus age, como que Deus faz, como que Deus trata, nós temos no Evangelho todos os recursos necessários para ajudar pessoas nessa situação. É isso que eu estou dizendo. E se a igreja agir, se a igreja tomar iniciativa, muitos dos casos
serão resolvidos. Eu não tenho dúvida disso. Essa é a segunda coisa. Terceiro, as pessoas procuram o apoio de membros da família, amigos e pastores antes de procurarem assistência de profissionais de saúde a respeito de seus problemas pessoais. Podem observar. Esse é um outro fato importante que a gente precisa saber. Sempre que a pessoa entra numa situação como essa, algum familiar fica sabendo, algum amigo fica sabendo, membros da igreja ficam sabendo, pastores ficam sabendo, antes dessas pessoas procurarem assistência médica. E quem são os agentes que Deus vai usar para ajudar essas pessoas? São os conselheiros, são os amigos, são os familiares, são os pastores, é a liderança. Não pesa sobre uma pessoa apenas a responsabilidade. A responsabilidade ela é compartilhada, porque a gente vive em comunidade, a gente vive numa igreja. E na igreja todos são sacerdotes, nós aprendemos isso ontem na conferência também. Todos somos sacerdotes, todos podemos orar, todos podemos interceder, todos podemos ser usados pelo Senhor, usados na palavra, na pregação, para ajudar, encorajar, exortar, ensinar, levantar pessoas por meio do Evangelho. Todos nós podemos fazer isso. E elas sempre procurarão familiares, amigos, conhecidos, pastores, lideranças, para compartilharem do seu problema. Quarto lugar, as pessoas na igreja muitas vezes não obtêm auxílio adequado. Muitas das pessoas que procuram ajuda não conseguem auxílio adequado, auxílio bíblico. Muitas vezes tudo que elas conseguem receber é a indiferença, tanto por parte dos familiares como dos amigos, dos parentes, dos conselheiros, ou mesmo a incompreensão, a ignorância por parte de alguns, não saber lidar, a brutalidade. Esse também é um fato. Também é um fato. Quinto lugar, se não receberem apoio significativo, elas irão procurar em outro lugar ou sofrerão sozinhas. Esse é um outro fato que a gente precisa considerar. Se elas perceberem que aquilo que estão tentando fazer com ela não é ajudar, mas piorar a situação delas, vão ficar sozinhas. Ou vão procurar auxílio em outro lugar. Gente, isso é muito sério, porque eu queria fazer só um paralelo aqui. Nós estamos falando do processo de cura na vida de Elias, mas eu preciso dizer para os irmãos que aquilo que acontece na vida de Elias, através do próprio Deus, através dos anjos, através do anjo que ele envia, a cura, a restauração, precisa ser visto pela igreja como motivação para a gente também ajudar, auxiliar pessoas que estão nessa situação. E quando a gente trata de igreja como lugar de cura, de restauração, de refrigério, a gente precisa lembrar de algo que está lá em Apocalipse, irmãos. A gente já falou isso aqui uma vez, e eu repito. O grande problema da igreja de Laodiceia era que a igreja de Laodiceia havia perdido a sua característica fundamental como igreja de lugar de cura, de lugar de restauração, de lugar de refrigério. Quando Jesus envia a carta para ela através de João, dizendo assim: eu tenho observado que vocês não são nem quentes nem frios. Quem dera que vocês fossem quentes ou frios, mas vocês são mornos, e porque vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. Quando Jesus disse isso para a igreja, ele estava exatamente dizendo o seguinte: eu conheço as obras de vocês, eu conheço o ministério de vocês, eu conheço a maneira como vocês têm agido, eu conheço a história de vocês, eu tenho visto como é que vocês têm obrado, como é que vocês têm trabalhado ministerialmente. Porque Jesus está falando de missão, ele está falando de obra, ele está falando da forma como a igreja se comporta, age, trata o outro, trata as pessoas. Eu conheço vocês, eu sei como é que vocês estão agindo.
E vocês não são nem quentes nem frios, vocês são mornos. Vocês são mornos. Por que são mornos? A gente já viu a cidade de Herápolis e Colossos, águas quentes e águas mornas, águas frias. E eles tinham aquedutos que desembocavam em Laodiceia, e a água que chegava em Laodiceia era água morna. Os viajantes que passavam tinham 3 opções. Uma era horrível, era emética, era ruim, causava ânsia de vômito, não era legal, não era uma experiência legal. Mas outras 2 eram maravilhosas, porque numa cidade eles encontravam uma inscrição dizendo lugar de refrigério, e todas as pessoas que estavam exaustas, cansadas e passavam por aquela cidade iam lá para se purificar, se refrescar, se restaurar nas águas geladas da cidade. E a outra cidade tinha águas térmicas, quentes, terapêuticas, que curavam problemas de reumatismo, por exemplo. E quando eles viam a inscrição dessa cidade dizendo lugar de cura, com águas terapêuticas, medicinais, e eles iam para lá, se banhavam nas águas. E o que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia? Vocês perderam a característica terapêutica, vocês perderam a característica de refrigério das pessoas. As pessoas estão procurando um lugar de cura, um lugar de refrigério, um lugar de cura, de terapia. E quando elas vão às igrejas, quando elas vão às comunidades, às reuniões, tudo o que elas encontram são indiferença, gente confrontando, gente que não sabe lidar com os problemas alheios, as crises que as pessoas enfrentam. Eu tenho náuseas de vocês, disse Jesus, porque vocês não são nem frios e nem quentes. Veja uma seriedade disso. É o papel da igreja, é a missão da igreja. E mais uma vez eu repito, não é de uma pessoa, não é de um sacerdote, de alguém poderoso, que tem uma unção extraordinária, um apóstolo, alguém que está acima da média. Não é isso, irmão. Cada um de nós aqui temos a responsabilidade. Cada um de nós aqui precisamos ser usados por Deus como sacerdote na vida dos nossos irmãos. Cada um de nós. O 6º fato: qualquer pessoa, qualquer ajuda que as pessoas recebem, elas costumam oferecer às outras. Portanto, como ajudamos, o que dizemos para as pessoas produzirá consequências boas ou ruins. Então, se a gente for um instrumento do caos, aquela pessoa não vai sair da situação, e ela também não vai reproduzir aquilo que ela recebeu, ou vai reproduzir de uma maneira ruim. Então nós precisamos estar nas mãos de Deus para ajudar pessoas. Amados, muitos cristãos vivem com o que é conhecido como a lacuna no Evangelho. Isto é, eles conhecem as verdades da fé, admitem crer nas verdades da nossa esperança futura, daquilo que há por vir, mas estão perdendo a experiência pessoal de conectar essas verdades com as suas próprias vidas, a fim de que possam viver uma vida de esperança no presente. Tem um monte de pessoas aqui não vivendo, só passando, só existindo, sem vida, sem entusiasmo, sem alegria. Muitos de nós conhecemos as grandes verdades da palavra de Deus, mas encontramos pouquíssimo significado verdadeiro nelas para uma vida cotidiana sem preocupações, sem ansiedades demasiadas. Nós teremos ansiedades, nós teremos desafios, nós teremos problemas, mas nós temos na palavra de Deus recursos o suficiente para a gente viver uma vida de descanso em Deus. Quando a ansiedade vier, nós podemos sim descansar em Deus, nós podemos sim encontrar esperança no nosso Deus, nós podemos sim nos refugiar no Senhor, encontrar nele o nosso esconderijo, o nosso socorro bem presente no tempo de tribulação e angústia. Nós podemos viver isso. O Senhor dos exércitos, irmãos, está conosco, o Deus de Jacó, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então, como é que a gente pode ajudar aqueles que dentre nós sofrem de todos os tipos de depressão e outros problemas de saúde mental? Tudo que a gente quer com essa mensagem de hoje é perceber a forma como Deus agiu e agir da mesma maneira, a fim de que os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos conhecidos saiam da caverna da mesma forma que Elias saiu e continuem a caminhada com Deus. Que não será uma caminhada isenta de problemas, mas será uma caminhada que pode sim ser vivida, apesar dos problemas, de uma forma
plena de alegria e satisfação no Deus da nossa salvação. Como é que a gente pode ajudar? A gente termina aqui com essa lista, que não é uma lista exaustiva, que não vai falar tudo. Com certeza tem muita coisa que pode ser feita para ajudar, para auxiliar. Como a gente já disse, dependendo da situação, eu repito isso daqui para ficar bem claro. Às vezes as pessoas precisam sim tomar remédios, precisam às vezes, mas às vezes não é o caso. A gente precisa ver isso aqui. Primeiro, tente obter o máximo de conhecimento possível sobre o tópico em questão, ou seja, tente saber como que funciona a depressão, para você ajudar as pessoas. Essa é a primeira sugestão. Segunda sugestão: não presuma que isso seja causado por um pecado pessoal específico, porque essa é a reação comum que a gente tem. Por exemplo, eu fui buscar uma imagem para colocar aqui nesse slide. Quando eu coloquei depressão, imagem, apareceu o demônio da depressão, o pecado da depressão. Gente, é um equívoco. Eu não estou dizendo que não possa ter um problema de ordem espiritual, uma influência maligna, pode ter, mas muitas vezes a maioria delas não tem nada a ver com isso diretamente. O diabo se apropria dessa situação para lançar os seus bombardeios, mas precisa saber distinguir e não presumir que tudo seja pecado específico, irmãos. Porque, por exemplo, a gente não presume isso com a pessoa quando a pessoa está com câncer, por exemplo, com uma outra doença, por exemplo. A gente faz isso? Não. A gente não vai dizer que a pessoa está com câncer, algumas igrejas até fazem isso, né? A pessoa está com câncer, está em pecado. A pessoa está enferma, ela está em pecado. Se a pessoa é pobre, ela está em pecado, né? Tem algumas igrejas que fazem isso, né? Vocês sabem disso, né? A pobreza é sinal de pecado, a doença é sinal de pecado, tudo é pecado. Tá, irmãos? Tem que orar, irmãos. Está em pecado. Não, mas eu estou resfriado, estou mal, estou passando uma dor de cabeça. É pecado, irmão. Cuidado. Tem gente que fala que tudo é pecado, né? Então, não presuma pecado pessoal quando as pessoas estão deprimidas. Pessoas muito piedosas, né? Inclusive pastores, frequentemente também têm depressão. O Elias teve depressão, gente. Eu falei isso na semana passada. Se ele teve depressão, que dirá eu? Um mísero comedor de feijão com arroz, final de semana umas pizzas de vez em quando. Eu posso ficar depressivo. Lembrando, é bom a gente frisar isso, né? Às vezes pode sim ser um ataque demoníaco, tá? Mas não significa que tudo é pecado. Terceiro, verifique a profundidade, a dimensão e a extensão dos sintomas. Sentir-se para baixo e ter um dia ruim não é o mesmo que estar deprimido. Tem gente que tem um dia ruim, gente. Pô, o dia hoje não foi legal. O pessoal até costuma dizer, pô, acordei hoje com o pé esquerdo, né? Tem nada a ver o pé, não tem nada a ver. Eu lembro, por exemplo, que quando lançou aquele livro O Segredo, The Secret, quem lembra aqui do livro O Segredo? Quando lançou uma febre, né? Então tenha pensamento positivo, você tem que acordar. Então mentalizar o seu dia vai ser maravilhoso. Não pense em coisas negativas, só em coisas positivas e tal. O segredo está em você ser positivo. Às vezes você pensa coisas positivas e acontece só coisa ruim, né? Você fica desempregado, a doença bate na sua porta, você perde dinheiro. Tem gente que perde dinheiro, o pneu do carro fura. Eu, por exemplo, estou passando uma situação, eu devo estar em pecado, irmão, só pode. Para alguns, né? Eu devo estar em pecado. Problema com o meu carro, danado. O meu carro só dá problema, gente. Isso aí é porque eu não estou orando, né, Jairo? Quem que falou o quê? O que você falou, Robson? Repete aí, Robson. Cadê você? Está escondido. Hã? Devorador, é verdade. É o devorador, é o migrador, é o cortador, é tudo. Tem gente que não está dando dízimo, tá vendo? Pecado. Então, irmãos, o fato é que nem tudo é depressão, nem tudo. A gente não pode pensar que tudo a gente está deprimido, né? Separe tempo para ouvir a pessoa e nunca faça julgamentos precipitados. Às vezes a pessoa diz, eu acho que eu estou entrando em depressão. Não está entrando em depressão nada, ela está passando um momento de angústia ali e tal.
Outra coisa, nós estamos chegando ao final. Não corra para o medicamento de pronto, porém também não o exclua se for necessário. Muitas vezes oferecemos recomendações rápido demais, o mundo inteiro prescreve e nós não deveríamos nos apressar em fazê-lo. Ah, você está assim, olha, eu tomo um ansiolítico tal, eu fui receitado, se quiser eu até te dou um. Uma vez, irmãos, uma vez eu estava numa situação muito ruim, alguém falou assim, olha, eu tenho um remedinho aqui, ó, vai te ajudar, você vai dormir. Ela me entregou, tem, irmã? Eu peguei aquele remedinho, quem disse que eu tomei? É ruim de eu tomar, hein? Eu, hein? Jamais. Não sei, ué. Isso deveria ser cuidadosamente pensado, isso deveria ser discutido. Às vezes, o medicamento pode ser um bom estabilizador, sim. Numa situação em que eu estava tratando de uma pessoa, aconselhando uma pessoa num problema de depressão, eu liguei para um psicólogo amigo meu e perguntei a respeito do remédio. E ele disse para mim, ó, em situações a pessoa precisa, porque é uma questão orgânica, tem que tomar, para ela estabilizar a sua emoção. Porque o remédio às vezes serve como um auxiliador, um estabilizador. Abre uma janela para o aconselhamento. Abre uma janela para ajudar. Porque a pessoa, numa situação em que ela está, ela não vai te ouvir, ela não vai te dar atenção, ela não vai se concentrar, ela não consegue. Mas o remédio ajuda. Os irmãos estão entendendo? Em determinadas situações, os antidepressivos, ansiolíticos, ajudam. Mas eles não são uma solução definitiva. Isso é um fato, irmãos. Eu digo para os irmãos, eu não tenho medo de errar, de falar isso. Como eu falo para os irmãos, eu já falei na semana passada, eu faço um curso de especialização na área de aconselhamento bíblico. E os meus professores, a maioria deles são psicólogos, que deixaram a cátedra da psicologia. Eu não estou falando que tenham que deixar todos os pastores. Deus usa pessoas nas mais diversas áreas para auxiliar. É o próprio Deus quem dá a sabedoria e a graça para as pessoas, a graça comum, para que elas desenvolvam isso. Ciência também é coisa de Deus. Mas eles, em particular, como conselheiros bíblicos, irmãos, chegaram à conclusão de que o antidepressivo não é uma solução definitiva, a psicologia não é uma solução definitiva, a psicanálise não é uma solução definitiva, a psiquiatria não é uma solução definitiva. A única solução definitiva é o nosso próprio Deus. O Evangelho de Jesus é a solução definitiva. Porém, os remédios às vezes podem ajudar. Em quinto lugar, esteja aberto a diferentes abordagens, tanto para a causa quanto para a cura. Não é somente uma abordagem de assistência. Algumas pessoas precisam apenas ajustar um pouco o seu estilo de vida. Descansa um pouco, sai com a família. Dê esses conselhos. Você precisa namorar com o seu marido, você precisa ir para um hotel com seus filhos, com seu marido, para o resort, quando pode, né? Se não pode ir para o resort, toma um sorvete na praça, gente. Um sorvete, saia, veja um filme, faz pipoca, faz pastel em casa, um açaí, coisa maravilhosa. Eu, por exemplo, não tenho dinheiro para ir para restaurantes caros, irmão, mas a gente toma açaí toda semana lá em casa. Toda semana. A Cíntia tem uma frase muito legal, que quando chega assim por volta de umas 9h30, 10 horas, meu filho está aqui para comprovar, ela chega assim, um açaizinho. Não tem dinheiro para sair para um restaurante fino, para um hotel? Irmãos, nasce um jeito, irmãos. O ser humano é criativo. Às vezes a gente é criativo para tanta coisa, mas não é criativo para sair numa situação como essa. Vá para a praia, admirar a beleza. Tire, a neura do seu coração, da sua mente. Desencana, desencaverna. Quer uma terapia boa, irmãos, para os homens, por exemplo? Pega um anzol, vai pescar. Está nervoso, está depressivo, está estressado, vai pescar. E como que é bom pescar, tá, gente? Você começa a pegar lá um peixe-espada, meu Deus do céu, e tal, aquela emoção, aquela coisa, você energiza tudo ali, gente. Um ajudante também, para pastores, por exemplo, para líderes, para gente que tem muito problema também, sabe qual é? Eu ouvi isso de um amigo uma vez, não sei se vai ajudar você. Eu não tenho esse costume, mas ele falou que tem. Às vezes, quando ele está muito estressado, ele vai jogar videogame, principalmente joguinho de luta. Ele falou assim, está matando algumas pessoas. Vai, fulano. Ele vai matando as pessoas ali. Brincadeira, irmãos.
Mas o fato é que a gente precisa ser criativo, né? Nós estamos chegando ao final mesmo agora. Dê esperança às pessoas. Estenda a elas a esperança do Evangelho. Fale para ela, fale para ele: meu querido, minha querida, o Senhor está do seu lado. Isso é algo bíblico. Cristãos sofrem, irmãos, nesse mundo caído. Cristãos estão passivos de situação difícil. Quase todo mundo passa por isso. E quase todo mundo melhora quando recebe uma palavra de incentivo, de esperança por parte da igreja, por parte dos irmãos. Permaneça com a pessoa e ofereça a ela um encorajamento, um ombro. Ouça. Mas não fique do lado como arauto do caos. Seja terapêutico. Seja crente quente. Seja crente frio. Não é a questão de espiritualidade no sentido de ser frio, de não ter espiritualidade, ou ser quente, ser muito espiritual. Não é isso. Eu falei para os irmãos: ser quente e ser frio é ser terapêutico, é ser um refrigério para a vida das pessoas. Seja um refrigério para elas. Seja um instrumento de cura, um medicamento para ela, com a sua palavra, com o seu encorajamento. Deus pode ser glorificado mesmo em momentos sombrios. Deus pode usar a nossa vida para ajudar pessoas. Em sétimo lugar, envolva a família e amigos sempre que possível. Garanta que a pessoa tenha uma rede de apoio em torno dela. Rotina, relaxamento, recreação, descanso, redefinição das prioridades. A família é fundamental nessa situação, irmãos. Não abandone, não desampare, não esqueça da pessoa, não deixe ela ao léu, sem direção, como fez esse homem que eu disse, o marido de uma mulher que estava em depressão, deixou ela dentro de um quarto trancada. Há recursos, irmãos. Às vezes a pessoa precisa só de um abraço. Eu vou lembrar para os irmãos eu estou lembrando aqui de uma coisa e vou contar para os irmãos. Uma vez eu fui chamado por um casal da nossa igreja para ir em Mangaratiba. A Cíntia foi comigo. Ela vai lembrar do que eu estou falando. E lá estava uma menininha com atitudes suicidas, uma adolescente. Nós fomos lá para orar por essa família. E a gente percebeu o ambiente negro, sombrio dentro daquela casa. E a menina não entreolhava a gente. Eu pensei que a menina tivesse alguma deficiência física, porque ela ficava o tempo todo assim. Desse jeito. Quando a gente chegou na casa, ela não encarava a gente. Nós entramos na casa, a gente percebia o ambiente macabro, desfavorável. E a gente foi lá levar uma palavra de esperança. A gente foi lá encorajar. Nós não éramos da família, mas a gente foi convidado por pessoas que estavam ao lado. E eu fiquei pensando nisso. Uma irmã que estava ao lado, percebendo a situação da sua vizinha, acionou, depois de ela ter tentado ajudar, acionou o pastor, acionou os amigos. Vamos lá, vamos orar. Eles estão dispostos. Eu entrei em contato com o pastor daquela região, porque eu estou aqui, não tenho como também dar atenção o tempo todo. Pedi para o pastor estar lá dando atenção para ela, para a menina. Ela colocava frases de suicídio na internet. Já tinha se retalhado algumas vezes. E quando a gente chegou lá, irmãos, e começou a conversar com a menina, a gente percebeu o poder do Evangelho que quebranta, que acalma a alma. A garota foi se endireitando. Quando eu fui ver, de repente a garota estava normal. Eu pensei até que você fosse deficiente. Eu pensei, irmãos. E depois de orar, irmãos, eu percebi que eu precisava dar um abraço naquela pessoa. Eu só dei um abraço. Eu só chamei ela, dei um abraço. E a menina, irmãos, se desmontou. Uma adolescentezinha. Ela precisava de um abraço. Às vezes não recebia do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos, dos parentes da escola. A escola só sabe, às vezes as crianças da escola só sabem piorar a situação. Às vezes os educadores despreparados também pioram a situação. Os pais não conseguem ajudar. E a igreja precisa ser um instrumento de Deus para ajudar, para auxiliar essas pessoas, gente. Deus quer nos usar. Por último, restabeleça disciplinas espirituais. Normalmente, a pessoa não consegue se beneficiar da leitura da Bíblia. Mas comece aos poucos. Leia com ela, versículo, ore com ela. Ainda que orações curtas, estimule ela a orar, a colocar diante de Deus suas ansiedades, a falar para o Senhor tudo que está no seu coração.
a escrever suas orações, a ler as Escrituras, a meditar nelas. Quantos salmos, irmãos, são auxiliadores para a gente nessa situação, nesse estado? O próprio salmista disse uma vez para a sua própria alma: por que está assim abatido a minha alma? Espere em Deus, confie em Deus. Ele vai te salvar, Ele vai cuidar de você. Calma, tranquiliza, fique em paz, conversa com a sua própria alma. Leve para essas pessoas as verdades objetivas que não são afetadas pela forma como nos sentimos em determinado dia. Essas verdades são objetivas em qualquer situação. Paulo mesmo disse: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Nós podemos, irmãos, e encontramos contentamento em Deus apesar dos problemas e das adversidades que a gente passa. Nós não temos que estar tomados de preocupação e ansiedade demasiada. Nós temos um Deus que cuida de nós. Se Ele cuida de um passarinho, se Ele cuida de uma erva, não vai cuidar dos teus filhos? Nós temos que acreditar e viver em contentamento diante de Deus, descansar na sua providência. Nós precisamos trazer de volta para a terra o conceito de aconselhamento bíblico. Nós precisamos trazer essa ideia de que Deus pode, se Ele quer, Ele pode. Se as pessoas crerem nele, Ele pode. Isso não é prerrogativa só de profissionais da área. Nós podemos sim ajudar. Eu sou uma prova viva, um testemunho de que Deus cura. Eu tomei remédio controlado, faixa preta, irmãos, fui dado como louco, estava sendo tratado por psiquiatras, participando de reuniões de terapia com psiquiatras em lugares como CAIS. Eu estou aqui, são, curado. E quem foi que me curou? Foi o poder do Evangelho, o poder da palavra. Mas o fato é, irmãos, que eu creio, e você precisa crer, que isso não é prerrogativa só de profissionais. Deus usa a sua palavra, Deus usa os seus servos, Deus usa a igreja para curar pessoas no estado de depressão. Assim como Ele fez com Elias, nós podemos falar palavras de sabedoria uns para os outros. Nós podemos ser usados por Deus, instrumentos de Deus para isso. As palavras tensionam encorajar e exortar pessoas no momento de sofrimento. E eu queria terminar a minha fala citando 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Que nós possamos focar nossa vida, nosso coração, nossa esperança em Deus, sabendo que Ele, somente Ele pode trazer uma solução definitiva para a nossa vida. Ele trouxe para a vida de Elias. Ele usou suas estratégias. Deus é sábio, Deus é maravilhoso, Deus é amoroso. E quando a gente está numa situação de depressão como Elias, Ele amorosamente trabalha no nosso coração para nos restaurar, da mesma forma que eu e você precisamos fazer também. Então o que você vai fazer ao sair daqui? O que você vai orar agora? Qual o desafio que você tem? Você vai orar junto comigo. Eu convido você a ficar de pé, para que Deus use você para abençoar outras vidas.